Olá irmãos, graça e paz, meu nome é Paulo Henrique, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e hoje gostaria de trazer um estudo sobre quem foi Noé. Noé é um dos personagens mais famosos da Bíblia e a sua história é contada no livro de Gênesis. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade e de sua época e desempenhou um importante papel nas Escrituras. Neste estudo bíblico conheceremos um pouco mais sobre quem foi Noé na Bíblia. Mas antes disso, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e comente. Ok? Quem foi Noé? E qual o significado do seu nome? Noé é filho de Lameque, da linhagem de Sete. Foi o último patriarca antedilúvio. Embora não se saiba exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito que seu nome Noé, no hebraico, é Noa, significa repouso, descanso ou conforto. Acredita-se que o seu nome venha da raiz neo, descansar, associado ao verbo nu, traduzido como consolará. Em Gênesis capítulo 5, versículo 29, certo é que seu pai Lameque chamou de Noé, porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. A quem chamou Noé dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de suas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, 29. A história de Noé e seu caráter irrepreensível. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. Embora existia uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais certa é aquela encontrada explicitamente na Bíblia. Com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho. Gênesis 5, versículo 32. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo de número 11. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade. Gênesis capítulo 9, versículo 28. Foi por volta dos seus 480 anos que Noé recebeu de Deus a ordem para que construísse a arca. Gênesis 6, versículo 3. 1 Pedro 3, 20. Depois passou-se de 120 anos até que Deus executasse juízo para com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que ele pregou a justiça, incansavelmente, porém sem resultado, pois não houve arrependimento. Uma civilização corrompida, Noé e o dilúvio. Noé já tinha quase 500 anos de experiência de vida quando recebeu de Deus o aviso da destruição da raça humana e a ordem para que construísse a arca. Embora que toda essa experiência ele parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada pelo Senhor. Foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram diferença. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O capítulo 6 de Gênesis mostra que quando a civilização da época de Noé estava corrompida, as pessoas praticavam todas as variedades de crimes. Elas desobedeciam a Deus com toda a naturalidade, até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos do Senhor, já havia sido corrompida. A civilização da época de Noé já era suficientemente desenvolvida para que
a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fosse divulgada por toda a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população de sua época. Apesar de toda a complexidade no processo de construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes, tendo que suportar todos os escárnios de seus contemporâneos, Noé foi fiel a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele construiu a arca e colocou sua família, os casais de cada espécie de animal, dentro dela, conforme a ordem de Deus. Quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora e a terra foi inundada. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício de ação de graça a Deus com os animais limpos e hábeis. Provavelmente a profissão de Noé era agricultor. Isso parece concordar com Gênesis 9:20, que descreve uma vinha plantada por Noé. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Deus abençoe.